Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli, dica 2. Até a data da prova, várias dicas aqui, dicas objetivas e rápidas. Para não perder tempo, vamos para o primeiro país dessa dica. Falamos na dica número 1 de alguns países da América Latina e falaremos de outros agora, América do Sul, né? Também América Latina, mas América do Sul mais precisamente, porque não vamos tratar do México aqui. Chile, o que eu tenho do Chile de relevante? Eleições ano passado, eleições que colocaram aí à frente do país Sebastián Piñera, mais uma vez o seu segundo mandato, não era a força de ocupação aí de frente a Michelle Bachelet, né, não é da base governista, enfim, tem alguns grandes desafios pela frente, e eu chamaria atenção ainda para o fato de uma das últimas ações de Michelle Bachelet ter sido a gratuidade do ensino superior, fato que já vem sendo comentado no Chile há algum tempo, e que vai, até trouxe um recorte aqui para vocês, ó, vai inclusive beneficiar 60% da população. Então esse tema aí, ele foi noticiado de modo mais intenso, então vale a pena ficar ligado nesse tipo de discussão. Outro ponto importante com relação ao Chile diz respeito à saída para o mar, uma disputa aí com a Bolívia. A Bolívia quer uma saída para o mar e precisa negociar automaticamente com o Chile. Temos ainda os protestos durante a visita do Papa Francisco, né? O Chile é um dos países talvez mais trabalhosos para a arquitetura da Igreja Católica Apostólica Romana, e aí vários manifestantes criticando as ações brandas da Igreja com relação a escândalos sexuais envolvendo os padres e outros indivíduos da Igreja. Tudo bem? Então, ótima pauta aí para a prova de vocês. Vamos falar um pouquinho de Equador. Equador que foi pauta, eu não coloquei aqui, mas lembra disso, né? Julian Assange, o responsável pelo Wikileaks, pelo vazamento de dados e informações que assustaram o globo, né? Ele está em uma embaixada equatoriana em Londres e o Equador concedeu a cidadania equatoriana a Julian Assange. Então o Equador talvez uma questãozinha que trate aí esse tema. Chama atenção ainda para esse fato aqui, gente. O Equador decidindo pelo fim da reeleição indefinida. No caso, por meio de um referendo, com essa decisão, o político só pode ser reeleito uma vez. E nós temos aí a impossibilidade de que Rafael Correa volte ao comando do país, né? O ano passado, Lenín Moreno se tornou o grande presidente do Equador, defende a pauta de inclusão, é um deficiente, já atuou frente à ONU, né, foi eleito em 2017, no primeiro semestre, e agora com essa decisão, Rafael Correa, o ex-presidente, não poderá então concorrer se isso realmente for efetivado por vias práticas. Tudo bem? Então, ponto importante do Equador, pouco comentado, pode ser que apareça na sua prova. Essa daqui vai aparecer na sua prova, Venezuela. Vamos começar aqui primeiro falando da Venezuela de fatos que talvez não tenham sido tão noticiados, né? Primeiro, o piloto rebelde que teve a morte confirmada, Oscar Pérez. Professor, o que eu tenho que saber do Oscar Pérez? Você tem que saber que ele era um dos mais procurados, um dos criminosos mais procurados, acusados de terrorismo, por conta de ter proferido ataques contra prédios públicos em Caracas no ano passado, lançando bombas, granadas e etc. Tudo bem? Segundo vídeos que vazaram na internet, ele teria se rendido, né, suplicado aí pela vida. No atestado de óbito, ele foi constatada a morte com um tiro, mas pelo que dizem, ele foi metralhado pelas tropas venezuelanas. Outro ponto importante, gente, a antecipação das eleições. Coloquei aqui para vocês, né? Esse que é um fato criticado pela comunidade internacional, né, seria uma forma de violação, né, uma medida antidemocrática, enfim. As eleições deveriam acontecer em dezembro e acontecerão em abril. Essa foi a decisão recente. Tudo bem? Ponto importante também para a prova. A banca pode trazer um texto falando de um país que antecipou as eleições, fato criticado pela comunidade internacional. Lembra aí do desgaste entre Brasil e Venezuela, Venezuela declarando o embaixador brasileiro persona não grata, no caso, por conta de uma nota do governo federal criticando as ações aí de Nicolás Maduro, e aí isso resultou na expulsão do Rui Pereira, o embaixador brasileiro, e o Brasil agiu de modo recíproco. Esse mesmo desgaste a Venezuela viveu com a Espanha e com o Canadá, também ações recíprocas foram tomadas. Mas aqui eu trago uma informação que foi pauta de questão aí sobre um brasileiro, o Jonathan Diniz, que ficou preso na Venezuela, teria arquitetado a própria prisão para, no caso, promover a sua ONG, que fala sobre a fome, né? Tenta discutir aí a problemática da fome no país.
Outro ponto importante é a criação. Ele está solto, mora nos Estados Unidos, enfim, deu entrevista falando que está tudo bem. Outro ponto importante que eu certamente colocaria na minha prova VUNESP é a primeira moeda estatal da história da humanidade, o Petro, o Petro, que estará em circulação aí virtual dentro da Venezuela. Nicolás Maduro não quis ficar para trás. Gente, lembra lá que Venezuela tem vários acontecimentos, várias pautas, inflação acima de 2.600%, suspensão dos direitos políticos pelo Mercosul, Assembleia Constituinte assumindo funções do próprio parlamento, que é de maioria antichavista, enfim, ótimo tema, grandes pautas, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de Colômbia. Colômbia que tem como grande marca as eleições aí, que terão a FARC sendo um partido político e não mais uma guerrilha, é isso que eu coloquei para vocês. Tivemos inclusive já as eleições legislativas, né? Então a Força Alternativa Revolucionária do Comum manteve a sigla FARC, trocou obviamente a terminologia, né, de cada uma das letras e agora é um partido político. Chama atenção ainda para o fato de que teria aí o Timochenko, ex-líder da guerrilha, assumindo a candidatura à presidência, mas por problemas de saúde acabou optando pelo desligamento. Tudo bem? Outro ponto importante é que a União Europeia retirou a FARC da lista de grupos terroristas, isso pode aparecer. Lembra que esse acordo de paz entre FARC e governo colombiano acabou rendendo o Nobel da Paz de 2016 para Juan Manuel Santos, presidente colombiano. Quem ganhou o Nobel da Paz em 2017? ICAN, a Campanha Internacional para a Proibição de Armas Nucleares, que compõe uma série de entidades aí do mundo todo e que discute a proibição do armamento nuclear, uma das grandes pautas por conta de Kim Jong-un e de toda a sua excentricidade. Fechou? Fica assim? Dúvida? Manda mensagem, vem comigo. Amanhã tem mais dica. Beijo.